Há então, ao longo do século XX, toda uma pasteurização deste conteúdo e ele é jogado para a sociedade de forma uniforme. Então as pessoas adotam isso como um modelo de relacionamento. O amor romântico, que é a fusão de almas, a completude, até que a morte o separe, a vida como uma vida só sendo vivida e as individualidades sendo menores que o relacionamento. Isso traz uma série de problemas ao longo do tempo. Por quê? Como eu falei em outro vídeo, quando eu estava tratando a questão de por que nos apaixonamos, o apaixonar-se é somente uma fase de um relacionamento. Entretanto, o foco maior da nossa sociedade está no apaixonar-se. Não se fala, por exemplo, o que aconteceu com as princesas depois do se casaram. Se casaram e viveram felizes para sempre. Por quê? Porque o grande desafio é exatamente depois do casamento. E sempre há um espaço nisso daí. Isso nunca é explorado. Porque aí é a dinâmica da realidade. É quando a projeção cede, você vê o par como ele é de verdade e você tem que encarar o seu par com toda a sorte de características que ele tem. Enquanto eu estava apaixonado pela pessoa, ou seja, enquanto eu estava projetando meus conteúdos internos, projetando aquela minha contraparte sexual num parceiro externo, era muito tranquilo, porque eu não via ele como ele era. Eu vi a pessoa como uma mera projeção, um espelho daquilo que eu carrego dentro de mim. Porém, quando a projeção se dissolve e eu tenho que encarar o parceiro como ele é de fato, surgem os dilemas. E esse é o desafio que ninguém passa, que ninguém diz como fazer. As pessoas param no e se casaram e viveram felizes para sempre. E isso é incompatível. Para começar, porque a expectativa de vida de quando o mito do amor romântico surgiu, lá na Idade Média, era de 30, 40, 50 anos, por sorte. E as expectativas de vida que nós falamos hoje são de 100 anos para mais. Então nós dobramos, triplicamos a expectativa de vida. Se um casal se apaixona e se casa com 20 para 30 anos, e aí? São 70 anos juntos. Não são 10 ou 20 anos como na Idade Média, quando um dos dois morria de doença, de peste, de guerra. Então os desafios são muito maiores. Acontece que a indústria insiste em colocar que nós temos que viver a nossa vida e basear nossos relacionamentos em um mito que foi criado há 500 anos atrás, em um contexto histórico totalmente diferente e que coloca os parceiros numa forma desbalanceada, inclusive. Porque ele vem de uma sociedade patriarcal em que o homem está em cima e que a mulher está embaixo. Só que aconteceu uma coisa nesse meio do caminho que foram as evoluções do século XX e ela tentou trazer um equilíbrio nessa balança. É claro que é o nosso inconsciente coletivo movimentando para trazer um equilíbrio das harmonias. Então você vê a mulher com outros papéis, com outras atribuições, sendo obrigada a se encaixar num padrão. E o homem do mesmo jeito. Ele tem que entrar no espaço privado, que antes ele ocupava muito mais o espaço público, e tem que estabelecer um relacionamento que ele não está habituado a fazer. E nesse conflito as projeções se dissolvem e o casal tem que se resolver. E a grande maioria não consegue. Por quê? Porque está tateando no escuro. Ao tatear no escuro e não ter soluções prontas, porque, de novo, os mitos terminam no e viveram felizes para sempre, você não tem modelos e padrões do que fazer. E aí cada um de nós tem que correr atrás. E de verdade é assim que funciona mesmo. Então como é que se desenrola a história? A gente tem que lembrar o seguinte, o final da projeção não significa o final do relacionamento. Não necessariamente. O final da projeção traz dentro de si um potencial de você explorar um relacionamento não mais a partir dos seus conteúdos, das suas necessidades, das suas carências internas que você projetou para um parceiro, mas sim a partir de uma realidade concreta em que os dois têm que batalhar. E digo mais, não só essa realidade concreta que os dois têm que batalhar, mas você tendo que travar contato com elementos da sua sombra projetada no parceiro. Porque a partir do momento que você começa a se incomodar com as posturas do parceiro, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que dentro de mim me faz me incomodar com aquela pessoa, com aquele meu parceiro e me faz reagir dessa forma? Existe um potencial muito grande em se fazer uma autodescoberta, em travar um caminho ao seu interior e se descobrir de forma mais plena. E aí sim, levar a sua vida. Eu não estou dizendo aqui
que você vai ser obrigado então a ficar com aquela pessoa, mesmo que não sendo a pessoa que você se apaixonou. E nem estou dizendo que você tem que separar. O que eu estou dizendo é que você tem que ser mais consciente dos motivos que estão te levando a decidir por continuar ou por não continuar. Porque se você decidir separar e você não tiver consciência dos seus problemas, eles vão voltar a acontecer. Né? É como o Jung coloca, até você tomar conhecimento do seu inconsciente, ele vai guiar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, tenha um conhecimento, trave um contato melhor e mais saudável com o seu inconsciente e decida à luz das suas escolhas, do que você quer. Quero prosseguir neste relacionamento, apesar de não ter essa projeção, por conta de todo o conjunto de fatores que te levam a isso, ou decido terminar com este relacionamento pela mesma série de motivos. E é bom a gente lembrar o seguinte, é muito fácil falar isso daqui, você pode dizer, Kleber, e é realmente mais fácil falar o que fazer, quando você tem somente uma das pessoas que se desapaixona. Quando você tem no jogo de relacionamento uma das pessoas que ainda mantém esse mito do amor romântico vivendo dentro dela, vivendo dentro de uma ilusão, de uma matrix, que ela permeia a nossa cultura nos mínimos detalhes, e a outra pessoa já perdeu esse ensejo, essa vontade de continuar, é pior. Porque a pessoa que está apaixonada, se a outra se afasta, ela fica privada do contato com o seu íntimo projetado nela. A pessoa perde a alma, é literalmente isso. Por isso que dói. Por isso que o final de relacionamento, quando uma das pessoas está envolvida ainda, dói. É porque a pessoa perdeu, literalmente, o contato com a sua alma manifestada fisicamente. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm que ser mais sábias, mais ponderadas, de forma a nós termos um relacionamento, um jogo mais saudável, e que o foco não seja mais o foco da complementaridade, em que 1 mais 1 dá 1. Hollis diz no livro dele, a passagem no meio, que o ideal é quando 1 mais 1 dá 3, ou seja, eu na minha individualidade, ela ou ele na individualidade e o relacionamento acontecendo junto. Eu me cuidando, o outro se cuidando e nós cuidando juntos do nosso relacionamento. E esse desafio é muito grande, sabe por quê? Porque nós não sabemos como fazer isso, porque nunca foi ensinado. De novo, a história acaba no "e viveram felizes para sempre". Enfim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque a ideia aqui não é trazer soluções. A ideia aqui é trazer provocações. Se você gostou, dê seu like, seu joia, encaminhe para as pessoas que você acha que podem se interessar. Coloque suas dúvidas aqui, coloque seus questionamentos, ou eu gravo um vídeo específico sobre isso ou eu respondo, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima.